Boa noite, boa noite. Boa noite para quem vai chegar, para quem está chegando. Vou mandar os aviõezinhos aqui. Vamos lá, vamos lá. Boa noite. Estou mandando os aviõezinhos aqui, gente. Boa noite para quem entrou aí, Rufina. Oh, meu Deus, tá acordada ainda, Rufina? Na Suécia é 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, mulher. Dorme com Deus. Boa noite para você. Oh, meu Deus. Jussara, boa noite. Estou mandando os aviõezinhos aqui, tá, gente? Sejam todos bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Tô mandando aqui os aviõezinhos, mandem para as pessoas. Que eu estou mandando aqui também. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. Manda os aviõezinhos aí para quem você conhece. Que eu estou mandando aqui também. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Eu vou começar, depois quem for entrando, né, assiste. Boa noite, Sol. Quem for entrando assiste, né? Quem for ver gravado. É isso aí. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Hoje a nossa live, conforme eu disse ontem, eu vou falar sobre as desculpas que a gente costuma dar, né, pra não escrever o livro. Deixa eu beber água aqui, gente, um minutinho. Aqui em Palmas tá um calorzinho bom. Então, nós costumamos dar algumas desculpas e achar que não somos capazes e muitas outras coisas, né, que eu quero citar aqui, tá? E aí eu vou citando aqui pra vocês, depois também no post eu vou colocar escrito direitinho, escrever no post. Tá bom, gente? Mandei os aviõezinhos aqui, mas o pessoal hoje sexta-feira, não sei. É isso aí, todo mundo cansado, né, gente? Sexta-feira é assim mesmo. Então vamos lá. Sete desculpas que a gente costuma dar procrastinando a escrita do nosso livro, tá? A primeira que eu quero falar para vocês é sobre necessidade de aprovação, né? Então, por muitas vezes a gente não escreve, né? A gente não dá continuidade, às vezes começa e para, porque a gente tem aquela necessidade de aprovação, né? Do que os outros vão pensar, né? O que sei lá, minha família vai pensar, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nossa, eles vão saber que eu passei por isso, que eu vivi tal coisa, né? Como por exemplo, eu citei ontem, né? Escrevi sobre o meu ex-marido, e aí muitas vezes, boa noite, Polly. Muitas vezes a gente fica pensando no que o outro vai achar, tem essa necessidade de aprovação, né? Agora, o que acontece também, que eu ia falar pra vocês, já me perguntaram,
Flávia, mas e se é uma história assim, né? E aí eu quero contar. Eu falo assim, peça permissão, né? Porque no caso eu pedi. Eu conversei, né, com o meu ex-marido e falei, olha, eu vou contar aqui um pouco da nossa história, eu queria saber se tem algum problema, se eu posso citar. Ele falou, claro, claro que pode citar. Então, se você tem um bom relacionamento com a pessoa, né, sobre o que você quer escrever, você pode estar pedindo permissão, né, perguntando para ela se ela concorda para você estar escrevendo, né? Mas, por muitas vezes, a necessidade de aprovação, ela vem, né? Ela vem e a gente fala, ai, meu Deus... Será que eu escrevo? Será que eu não escrevo? Né? Então eu falo pra você, não fique preso a isso. Muitas coisas eu escrevi, por exemplo, né? Eu tenho uma dívida. E aí eu costumo dizer, eu gostaria de já ter quitado essa dívida. E não escrever sobre essa dívida no meu livro. Mas eu preferi escrever, né? Eu falava ali algo sobre superação naquele capítulo. E eu falei, mesmo assim, não foi uma desculpa para eu não escrever. E sim, uma forma de eu monetizar, né? Para eu conseguir pagar essa dívida, o livro. Certo? Então, se a gente for se preocupar, né? Com certas situações, certas pessoas, a gente não avança. Né? Então, como eu disse ontem também, muitas coisas a gente tem que deixar para trás. Para a gente conseguir vencer, para a gente conseguir avançar. E uma delas é a necessidade de aprovação. Você vai ter que apertar aquele botãozinho, que eu costumo falar, né? Do dane-se. Para não falar um palavrão aqui, dane-se e bola para frente. Escreve o que você tem que escrever, escreve o que tocar no seu coração, escreve o que você achar relevante e o que vai surtir efeito, porque você vai ter uma história para contar, né? Eu falo assim que eu espero no meu próximo livro eu contar que eu consegui superar e pagar essas dívidas, né? E eu tenho fé para isso. E tenho energia para isso. Estou gerando, né? E se eu consigo, você também consegue. Todos nós conseguimos, né? Quando nós definimos, né, uma meta, um objetivo, a gente consegue. Colocar data, né? Isso eu falo também na mentoria. Colocar uma data. Então, que data que você vai lançar o seu livro? E aí, assim, você vai seguir os passos para você conseguir alcançar essa data, essa meta, para ela ser cumprida, certo? A segunda desculpa que a gente costuma dar, tá? Não sei escrever, não sou boa em escrita, escrevo tudo errado. Boa noite, Dani. Escrevo tudo errado. Estamos falando aqui sobre as desculpas que as pessoas dão para não escrever o seu livro, porque todos nós temos uma história a ser escrita, né? Desde os primórdios, né? Tudo é na escrita. O livro da vida, a Bíblia, é na escrita. Quando nós nascemos, é escrito ali a nossa certidão de nascimento, é escrito, né? Na escola a gente aprende a escrever, tem os livros que nos ensinam. Então, o livro faz parte da nossa vida, a escrita faz parte da nossa vida. E nós, né, temos que deixar a nossa marca, como eu disse ontem, o nosso legado, certo? Então, para de dar desculpa. Gente, boa noite, Daniel. Então, a segunda desculpa é eu não sei escrever. Gente, olha, a Elisângela Freitas, ela conta do vovô Saúde. Para quem não conhece, ele não sabia escrever. E aí ele ia colocando no Google as palavras do jeito que ele sabia. E aí depois ele ia vendo como escrevia e colocava direitinho no livro dele, né? Tem pessoas que também não sabem, não tem essa habilidade da escrita, mas pode ser por áudio, certo? Ou pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, você faz um grupo e ali você manda áudios. E depois esses áudios são transcritos. Existe um profissional que faz a transcrição do seu livro. Então é possível fazer dessa forma também. Certo? Então, não adianta dar essa desculpa, não sei escrever, né? Eu sei falar, sabe falar? Então, pronto, manda áudio, faz um grupo lá, você e seu marido, depois você tira o seu marido, só fica você, no WhatsApp, por exemplo, e vai mandando áudios ali, né? Você vai tendo insights durante o dia, né? Saiu aí em algum lugar, teve um insight, lembrou de alguma coisa, manda áudio. E aí você consegue escrever o seu livro através de áudios. E depois a pessoa que faz a transcrição, ela transcreve o livro para você, né? Isso, Carolina Maria de Jesus. Pois é.
Olha, e o terceira desculpa que a gente costuma dar também, semi-analfabeta. Tá vendo só? Então, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque tem também na parte de preparação de texto, se você não escreve tão bem, quem faz... Oi, Gustavo, boa noite. Quem faz a preparação de texto, ele também, esse profissional melhora o seu texto. Ele deixa ele mais robusto, deixa um texto em formato de livro, certo? Então, às vezes, a pessoa ela escreve como ela fala, né? Ela tem muitos cacuetes ali e escreve como ela fala. E aí, muitas vezes na escrita, a gente vai mudar essa forma. O preparador de texto, ele muda. Então, só você escrever. Né? A gente costuma dizer, é só a gente fazer a nossa parte. Quem tem que escrever é você, né? O escritor. E depois todos os profissionais estão aí para te ajudar. Então, outra desculpa que a gente costuma dar. Será que alguém vai comprar? Será que alguém vai ler? Boa noite, Luciana. Será que alguém vai ler a minha história? Será que a minha história é interessante? Será que vai interessar para alguém? Mas parece tão simples a minha história. Parece tão boba. Parece que eu não sei, eu não tenho nada a acrescentar. Gente, eu já ouvi tanto. Juro pra vocês, eu escuto sempre. Ah, mas eu não sei, parece que eu não tenho nada para ensinar. O que eu tenho para ensinar? Nem sou tão estudada ou estudado, nem sou tão importante. A minha história não teve, assim, um fato marcante, relevante, né? Então, será que alguém vai se interessar? Será que alguém vai ler? Né? Será que alguém vai comprar o meu livro? Olha, gente, é como eu disse ontem. Um talento você tem. Um talento você tem. Um talento Deus te deu. E basta você multiplicá-lo, né? Se você enterrar esse talento, ninguém vai saber. Ninguém vai conhecer. E esse talento que você tem, que é a sua vida, que é a sua história, né? Quando você multiplica, aí sim, você começa a ver os frutos. E aí quando você escreve seu livro, as pessoas começam a falar: nossa, sua história foi demais, eu me identifiquei demais, transformou a minha vida, mas eu pensava dessa forma e eu vi você agindo de outra forma, abriu a minha mente, mudou o meu conceito. Então vocês vão ouvir muito isso, tá? Eu, como já disse em várias lives, na minha mentoria, várias pessoas me chamam no direct, pessoas que leram o meu livro, né, o feedback, tem os depoimentos aí também no meu Instagram. Então, eu também achava. Eu falava, mas a minha história nem é importante, minha história nem é relevante. Como assim vou escrever um livro? Né? Escrevo poesias. Claro, você pode escrever o que você quiser, Kátia. Poesia, né? Autobiografia, biografia, um livro profissional sobre a sua área, né? Sobre a sua profissão. Com certeza. Né? A editores ou... Se você for fazer autopublicação, de qualquer forma dá para fazer, dá para publicar sim. Receitas, isso mesmo. Qualquer livro. Livro de criança, para criança, que é com poucas, né, pouco escrito, algumas figuras. Meu filho está escrevendo um. Então ele fez os desenhinhos, ele tem alguma coisinha escrita. Então, qualquer livro. E eu estava falando ontem, Kátia, que você não estava. Não tem uma regra também. Não tem uma coisa, tem que ser dessa forma, né? Por exemplo, uma pessoa perguntou: nossa, mas o meu livro é tipo um diário. E como que eu vou fazer o sumário? De repente não tem sumário, não precisa ter sumário, entende? Se tem sumário, às vezes fica mais fácil para o leitor, se ele quer procurar alguma coisa que ele lembrou, que ele gostou, então fica mais fácil para ele procurar. Mas não é uma regra, não precisa ter sumário, entende? Então a gente passa assim algumas orientações, algumas coisas que, né, as editoras costumam fazer, mas não é uma regra. Você é livre e escrever é uma arte. Então o seu livro é seu, você vai fazer do seu jeito, certo? Então será que alguém vai ler, vai comprar, vai querer? Sim! A resposta é sim!
tá? Mas é como eu disse ontem. Cadê meu livro? Onde eu pus? Pus ele aqui. Ele é um bebezinho, né? É meu bebezinho esse daqui. Boa noite, Xará. Flávia, seja bem-vinda. Ele é meu bebezinho. Então eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que... Ele foi gerado, né? E aí ele nasceu, e aí eu tenho que cuidar dele, ensinar ele a comer, ensinar ele a andar. Isso é o quê? Para onde eu for eu levar meu livro, né? Para onde eu for fazer lives, né? Fazer eventos, promover eventos, ir em escolas, dar palestras. Então é assim, onde a gente vai, a gente leva, porque sozinho ele não vai vender. Publicar em várias plataformas, né? Divulgar, dá para você gerar um tráfego pago, certo? E às vezes nem precisa de muito valor assim para você gerar esse tráfego. Oi, boa noite, Elisenda, seja bem-vinda. Então, gente, a sua história ela é importante sim, e você vai ter compradores sim, com certeza, tá bom? Porque eu achei que eu não ia ter. E esse livro, ele não foi só um livro para mim. Ele transformou a minha vida, transformou a minha história. Tem aberto assim horizontes para mim, né? Tem ampliado assim a minha visão, a minha mente, e tem me transformado em várias áreas da minha vida. Isso é só por causa de um livro. Então às vezes você acha que é só um livro, são só palavras ali no papel, mas não são, tá? O livro transforma a nossa vida, o livro transforma a sua vida. Você vai experimentar coisas que você só vai entender depois que você escrever. Por isso que eu insisto, escreva o seu livro. Por isso que eu tô falando aqui pra você hoje, escreva, escreva. Tem pessoas esperando a sua maneira de falar. Olha, tem um povo que ele é seu. E esse povo, ele só entende a sua língua. Sabe a língua que você fala? Ele entende só a sua língua. Como se a gente for lá pro Japão, aí a gente sabe falar japonês, né? Mas tem o povo lá do Japão que eles se entendem, né? Então, tem um povo que entende só a sua língua. Sabia? Só do jeito que você fala. E esse povo tá esperando o seu livro. Acredita nisso? Acredite se quiser. Acredite em mim. Tem um povo seu que tá esperando o seu livro. Tá esperando a sua forma de falar, o seu jeito de escrever, tá esperando ser tocado pelas suas palavras, pelas suas experiências, pela sua vida. Você tem essa responsabilidade. Então para de dar desculpa e para de fugir. Para de fugir. Para de esperar a necessidade de aprovação dos outros. Para. Eu costumo dizer assim: essas pessoas que você está esperando necessidade de aprovação, elas pagam suas contas? Elas pagam? Geralmente não. Não é mesmo? Então, aperta o botãozinho aí, que eu falei no início, do dane-se, e escreve. Porque o teu povo tá com sede. Tá esperando o seu livro. Gente, é sério isso. É verdade esse bilhete. É verdade. Eu tive uma experiência tão linda, eu vou contar pra vocês. Que eu fui convidada para dar aula no 27D, da Elisângela. Eu trabalho lá como preparadora de texto, né, pra Thunder Editora. E aí eu fui convidada lá pelo Christian, né, que é o editor. Ele falou, você pode dar as aulas na equipe e tal? Eu falei, posso. Gente, se eu soubesse o tanto de gente importante e estudada que tinha lá, na minha crença, na minha limitação, eu nem teria começado a dar aula. E uma das aulas é essa que eu tô dando aqui pra vocês. Eu dei alguns exemplos, foi uma aula mais longa, eu dei vários exemplos da minha vida. E eu falei sobre as 7 desculpas. Gente, no final, várias pessoas abriram o microfone para falar e para testemunhar. Várias abriram o microfone e falaram assim: meu Deus, enquanto você falava, eu escrevi 4 páginas. Enquanto você falava, eu fiz o sumário. Enquanto você falava, eu lembrei de fatos da minha vida. Eu nem tinha conseguido começar a escrever meu livro e eu comecei. Entende, gente, que não é a gente. Não sou eu.
Não sou eu, não é você. Não é por força e nem por violência, e sim pelo meu espírito. É isso que Deus fala. Ele só quer usar a sua vida, o talento que Ele deu para você, as experiências que você viveu, boas e ruins. Entende? Imagine uma pessoa que foi dependente químico por muito tempo. E depois essa pessoa, ela conseguiu se livrar dessa dependência química. Conseguiu ser liberta. Imagine se ela tivesse vergonha de escrever o livro e contar as histórias. Se ela tiver vergonha da história que ela teve, da transformação, né? Vidas não vão ser transformadas. Pessoas que ainda estão na dependência química não vão conseguir sair. E isso é egoísmo. Então, se você enterrar o seu talento, eu sinto lhe informar, você é egoísta. Agora, se você multiplicar esse talento que Deus te deu, né, você é generoso. Tá? Vamos lá, gente. Agora a quarta desculpa que você costuma dar. Não tenho conteúdo suficiente. Ah, mas o que eu tenho escrevi deu poucas páginas. Eu nem tenho tanta história assim. Eu nem tenho tantas experiências, né? Eu nem tenho tanto conteúdo para colocar nesse livro. Gente, isso também não é desculpa, tá? O que acontece? Eu costumo falar assim, vai viver, né? Sabe o que meu pai fazia quando a gente era criança? Meu pai, ele pegava... Sabe o café da manhã que a gente ia tomar em casa? Ele punha lá numa sacola, num isopor, daquelas caixas térmicas, isopor. Punha lá tudo direitinho, lá o pão, enfim, alguma fruta, um suquinho, um leite. E levava a gente para uma praça, levava a gente para um campo aberto, esticava lá a toalhinha, gente, e a gente tomava café, fazia piquenique, né? Então eu tenho histórias para contar, porque meu pai criou essas histórias, os meus pais, né? Minha mãe também, mas meu pai dava uma folga para ela, eu costumo dizer, né? Que eram 4 filhos pequenos, um escadinha do outro. Então meu pai dava essa folga para ela e levava a gente. Então eu falo assim, vai viver. Se você não tem conteúdo, faça coisas diferentes, né? Faz um bolo aí, dá para sua vizinha. Entende? Vai visitar um asilo. Vai visitar um lar de crianças para serem adotadas, né? De crianças que foram abandonadas. Vai fazer alguma coisa diferente. Tem tanta palestra gratuita, gente. Palestra no Sebrae. Tem tanta coisa para fazer, para acrescentar na sua vida, para você ter histórias para contar. Porque é isso que as pessoas querem. Elas gostam de histórias. É isso que conecta. O que Jesus fazia? Ele contava histórias, parábolas. E isso que fazia as pessoas conectar com ele, com a mensagem dele. Então as pessoas vão conectar com vocês através das histórias de vocês. É isso que vai conectar, certo? Então, viva, faça coisas diferentes, né? Crie possibilidades, né? Crie, decida, não espera acontecer, faz acontecer, entende? É isso. Essa é a quarta desculpa, né? Não tenho conteúdo suficiente. Quinta desculpa. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Escuto isso também. Não tenho dinheiro. Ontem eu falei sobre isso e eu vou repetir hoje aqui novamente. Eu, Flávia, já vi várias pessoas, não foi uma nem duas, ganharem o livro. Ganharem. Eu não vou contar aqui pra vocês, senão a live vai ficar muito grande. Mas o meu segundo livro foi assim também. Tá? Eu não gastei nada. Nada, nenhum real. Entende? Então, existem pessoas esperando pra te abençoar também. Vou te contar. Porque quando elas te abençoam, elas também são abençoadas. Mas qual é o seu papel? Escrever o livro. Estar com o livro escrito, né? Para o seu livro ser publicado, para alguém te abençoar, você tem que ter um livro, na verdade, para ele ser lançado, publicado. Então você precisa escrever.
não ter dinheiro não é desculpa. Porque quando a gente quer, não é de condição que a gente vive, é de decisão. Quando eu decidi, eu falei, eu vou lançar o meu segundo livro. Eu não tenho condição, mas eu decido. Eu fui lá, eu e a minha irmã, que eu fiz em coautoria, escrevemos, foi esse. A passagem eu ganhei, de Palmas, aqui onde eu moro, para ir para São Paulo. Eu ganhei a passagem, ganhei. E tudo mais, tudo mais. Então, não deem desculpas, escrevam. Tudo se dá um jeito, né? Não é assim que sempre fala, só não dá jeito para a morte, né? Mas Deus dá jeito para a morte, Ele ressuscita, né? Mas a nossa parte é escrever, certo? A Kátia perguntou aqui, e o custo para publicar? Preciso patentear? Isso tudo eu explico no meu curso também, na minha mentoria, Kátia. Mas o custo depende, ontem eu falei um pouquinho também, tá? Tem pessoas que às vezes gastam, investem, na verdade, né? Em torno de 1.000, 1.200, 1.900, depende de como você vai fazer, até 15 mil reais. Eu já vi também, existem editoras de todos os preços ou autopublicação. Eu já vi pessoas gastarem quase nada, porque trocam em serviço. Então, por exemplo, eu sou preparadora de texto, né? E aí eu posso trocar com alguém que faz a diagramação. Ah, eu tenho um amigo meu que é design gráfico, ele sabe fazer e ele fez a capa pra mim. Ótimo, você não gastou com a capa. Que dependendo você paga de 200, 250, até 550 numa capa, se for uma autopublicação, né? Se você contratar um profissional separado, certo? E depende, eu dou outras dicas bônus lá na minha mentoria que às vezes você vai gastar bem menos, tá? Então tem várias maneiras, várias formas, não tem desculpa, depende do seu bolso, depende de quanto você quer investir. Ah, eu quero fazer uma editora top e tal e eu tenho lá 10 mil, 15 mil para investir. Legal. Não é que a editora que você vai pagar menos não é top, não é isso. Cada um tem o seu valor. Então depende de quanto você quer investir. Ah, hoje eu tenho 2 mil reais para investir. Legal. Tem editoras que fazem por 2 mil reais todo o processo. Ah, eu tenho menos que isso. Então você vai procurando profissionais e existem profissionais bons, capacitados, que fazem esse serviço separadamente. Você contrata separadamente esses profissionais para fazer a diagramação, né, a revisão, a capa, para registrar o seu livro, tá? Ele precisa do ISBN. Patentear não é obrigatório, mas se você quer, né, o seu texto, a sua obra estar registrada, também você pode fazer, pode registrar, tá? Aí tudo isso é um site que chama CBL, tá bom? Dá pra você fazer nesse site. Vamos lá, gente, pra quem assistir gravado depois também, né? Sexta desculpa, não tenho tempo. Não tenho tempo. Flávia, eu não consigo escrever, eu não tenho tempo, não dá. Gente, não existe não ter tempo, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. Então, é você se organizar e priorizar. O livro é prioridade para você? Eu quero escrever meu livro em 1 mês. Então, você vai tirar todos os dias, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos do seu dia. Não, eu vou ficar longe das redes sociais esse tempo. Eu vou, né, sair da TV, não vou ver filme. Eu vou priorizar e vou escrever o meu livro em 30 dias. E se você... Gente, ontem eu falei. Eu conheço pessoas que escreveram o livro em 3 dias. Eu conheço pessoas, estou revisando inclusive o livro de um amigo. 5 dias ele escreveu o livro dele, tá? Eu e minha irmã escrevemos o nosso segundo livro em 15 dias. E o meu primeiro livro, que é o Saia da Fossa, eu escrevi e dei uma parada, porque eu fiquei doente, né? Adoeci, e depois eu voltei a escrever. Somando, eu escrevi em aproximadamente 30 dias. Então, dá muito tempo para você escrever, é muito tempo. É tempo o bastante, isso que eu quero dizer, tá? Então, 30 dias assim você consegue escrever o seu livro, tá? E depois o processo editorial, aí depende com quem você vai fazer, depende do valor que você vai investir, se você tem ele todo agora, para esse livro ficar pronto, tá bom? Então, outro dia eu ouvi numa live também, do Rafael, ele chama Rafael Medeiros, eu acho, Rafael Medeiros, ele fala sobre gestão do tempo.
Aí ele falou assim para um aluno dele, ele estava incentivando um aluno a escrever o livro também, e ele falou, o aluno falou, eu não tenho tempo. Ele falou, você consegue escrever uma frase por dia? Eu achei tão interessante. Aí o aluno falou, consigo. Pronto, você é um escritor, você consegue então escrever seu livro, né? Então se você consegue escrever uma frase por dia, imagina, hoje uma, amanhã outra, depois outra, em breve seu livro está escrito. Pode não ser em um mês, mas pode ser em 2 meses ou mais tempo, um pouco. Só que se você parar para escrever, você não escreve só uma linha, entende? Então, não ter tempo também não é uma desculpa, tá bom? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, tá, gente? Lembrem-se disso. Deixa eu beber uma água aqui, senão eu não consigo falar. Então, olha só. E como eu já vi pessoas também que demorou 10 anos para escrever um livro. Mas dá para você escrever em menos tempo, tá? E a sétima desculpa. Sétima desculpa é: não tenho um objetivo principal definido. Não sei o que eu vou escrever. Eu tenho muitas coisas, muitos assuntos. Na minha vida eu tive várias experiências. Eu não sei onde focar, eu tô perdida. As informações na minha cabeça estão embaralhadas. Eu não tenho ali um tema principal, um objetivo principal definido. Isso também não é uma desculpa. Uma vez eu conversei com uma pessoa e eu falei, nossa, você tem 3 livros aí dentro de você, porque você tem muito conteúdo. Uma outra amiga também, você tem 2 livros, porque ela gostaria de falar em um livro. Ela estava tentando misturar nos 2. Boa noite, seu Newton, seja bem-vindo. Ela estava tentando misturar nos 2 livros o profissional e o pessoal, contar, né, a autobiografia dela, e também muitas coisas legais da profissão dela, né? E ela queria colocar tudo num livro. Eu falei, olha, você tem conteúdo para dividir em 2 livros. Faz um livro da sua autobiografia, você pode pincelar alguma coisa do seu profissional, né? Como você chegou, alcançou. Mas dá para você daí fazer também um livro só sobre a sua profissão, que você vai ser autoridade nesse assunto, né? E então também não é uma desculpa não ter um objetivo principal definido. E eu falo isso muito também, gente. Quando você começa a escrever, as coisas começam a clarear. Você começa a lembrar de coisas que você achou que, nossa, estava ali adormecido. É muito interessante. É muito interessante. Você começa a ter inspiração, insights, sabe? Vem assim na sua cabeça, né? Então, só começa. E depois você vai ler e você vai falar assim, uau, nossa, fui eu que escrevi. Tem partes do meu livro que eu leio e eu falo, nossa, fui eu que escrevi. E vai ser assim com você também, pode ter certeza. Todos os escritores que eu converso é assim, entende? Ontem eu falei também um pouco sobre isso. Você pode procurar sobre pessoas do mesmo tema do seu livro e você acrescentar no seu livro trechos, né, sobre o livro dessa outra pessoa. Então você pode pegar lá um livro, né, sobre autoconhecimento, pega lá um autor famoso, sei lá, Napoleão Hill, por exemplo, e aí você pega trechos do livro dele e você pode modelar, escrever do seu jeito. Boa noite. Você pode modelar do seu jeito, ou se você pegar o trecho do livro mesmo e colocar no seu, aí você precisa colocar a referência bibliográfica, certo? Que antes era bibliografia, agora se usa mais referência bibliográfica. Então você coloca ali a referência. Então você pode fazer isso também, tá? Isso, né, vai deixar o seu livro aí mais robusto. E depois, na hora da diagramação, se você achar que você também não tem tanto conteúdo assim, o diagramador, ele faz de uma forma que ele pode colocar figuras, né, que tem a ver com o seu livro, fotos, né? Pode colocar, por exemplo, essa página aqui é a ímpar, que é a número 1, certo? Aí aqui é a página par. E aqui, página ímpar de novo, tá? Então, às vezes aqui pode escrever, né, na página par, capítulo 2, aqui. Aí aqui
na página ímpar, o título do seu capítulo, né? Perdoar, perdão, sei lá. E aí aqui você pode colocar alguma figura, alguma coisa assim, alguma foto que você desejar, certo? E depois começar o seu livro. Então tem algumas páginas que na diagramação dá para deixar o seu livro mais robusto. O meu, por exemplo, ele tem, 103 páginas. Tá vendo? Não é um livro muito grosso. E aí tem que ter uma certa espessura aqui, pelo menos umas 80 páginas para dar certo aqui, para ter essa lombada, que chama lombada, né? Boa noite, Luciene, Cláudia, quem tá entrando aí. Então, precisa ter pelo menos umas 80 páginas. O meu aqui é 16 por 23. Então, geralmente os livros de não ficção são 16 por 23 ou 14 por 21. Mas, gente, também não é regra, tá? Mas geralmente são. Então, geralmente tem que ter pelo menos umas 80 páginas para conseguir ter essa lombada aqui. Mas, como eu disse, na diagramação dá para deixar ele mais robusto, mais grossinho. Entenderam? Então, tem muitas coisas que são simples. E às vezes a gente é que complica, a gente que acha que é complicado, que acha que é um bicho de 7 cabeças. E outra coisa, gente, se a gente não se jogar para viver coisas novas, né? Se a gente não arriscar, né? Se a gente não tiver essa coragem, quem vai ter por nós? Não é verdade? Se a gente ficar esperando o que o outro vai falar... Gente, eu tinha tanta necessidade de aprovação, vou contar pra vocês. Eu ia fazer um story, aí eu tirava o brinco, porque eu não podia usar brinco. Só que eu amava usar brinco, porque eu achava tão delicado, eu achava tão bonitinho, mas eu não podia usar, entendeu? E aí, o que eu fazia? Eu tirava o brinco e fazia o story. Porque eu queria falar para as pessoas. Eu queria transbordar, eu queria entregar minha mensagem. Eu queria falar o que estava tocando no meu coração. Eu estava vivendo coisas novas com o meu livro, mas eu ainda estava bloqueada. Aí eu tirava o brinco, fazia o story, depois eu punha o brinco de novo. Porque eu pensava, meu Deus, o que fulano vai falar? O que ciclano vai falar? Aí eu vou repetir o que eu falei no começo da live. Não é grosseria, tá, gente? É que eu sou sanguínea colérica. Os outros pagam a sua conta? Não pagam. Então a gente vai ficar com necessidade de aprovação? Ai, meu Deus, mas o que a minha mãe vai falar? Gente, eu amo a minha mãe, eu sou apaixonada. Minha mãe é linda, maravilhosa. Ela estava na live ontem. Ela é aquelas, como se diz? Aquelas pessoas que ficam lá no auditório do Silvio Santos, dos programas. Ela vai em vários. Luciano Huck, Ratinho. Quando vocês verem lá uma Beatriz toda feliz, parece, eu pareço com ela, né? Eu ia falar, ela parece comigo? Não, eu pareço com ela. Então, eu desse tamanho, véia do jeito que eu sou, como eu digo, né? Véia desse jeito aqui, eu com necessidade de aprovação da minha mãe e do meu pai, pensando o que eles vão achar. Véia, casada 2 vezes, né? Com filho. Meu Deus do céu, eu falei, não, gente, essa é a minha história. Eu respeito os meus pais, eu honro os meus pais, eu sou grata por tudo que eles fizeram pra mim. Grata de coração, de verdade, né? Que tudo que eu posso e tudo que eu puder ainda eu vou fazer por eles. Mas é a minha história. Eu não preciso seguir exatamente os passos dos meus pais. É como eu disse ontem, você tem 2 sacos. Um costurado e o outro sem costura. No costurado você guarda o que foi bom, todos os ensinamentos bons. E no saco sem costura você deixa embora. Não é tudo que a gente vai repetir o que os nossos pais fizeram, né? Tem coisas que não foram tão boas, que não é legal replicar. E a mesma coisa que eu falo para os meus filhos, tem coisas que eu fiz que não foi legal. E vocês com certeza não vão replicar, né? Mas você não precisa da necessidade de aprovação de ninguém. Você é mais que aprovado em Cristo Jesus. Ele já te aprovou antes da fundação do mundo. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, ele já te aprovou. Você já é aprovado. Então, escreva.
Eu falei com uma pessoa também essa semana, ela ficou, ai, eu sou meio assim de fazer tal coisa, de fazer isso ou aquilo, do que fulano vai falar, do que ciclano vai falar, eu fico bloqueada. Entende? Sabe qual é a melhor forma da gente fazer? E não ligar assim, porque as pessoas vão falar, porque no início elas podem até falar, mas a hora que você começar a mostrar resultados, elas vão querer saber como você fez. Eu vou dar um exemplo meu aqui em casa. Aqui de casa, aqui mesmo. Meu marido nunca foi de me criticar não, tá, gente? Ele sempre foi de me apoiar. E aí, eu é que cobrava demais dele. Mas você não faz a sua mentoria, mas você tem tanto conhecimento, mas você é tão inteligente, e você não faz, e cobrando. Só que, gente, ele é mais quietinho, e eu já sou mais falante. Mas o que aconteceu? Eu lancei a minha mentoria. E aí eu tive 20 mentorados na minha primeira mentoria. Foi uma grande bênção, um grande presente de Deus, né? E aí o que aconteceu? Ele vendo a minha mentoria, eu não precisei falar. Uma pessoa procurou ele e ele teve o primeiro mentorado. E abriu a primeira mentoria dele e fez a mentoria. Então tem coisas, gente, que é pelo exemplo. Não adianta você falar, né? Às vezes até, acho que o seu Nilton já falou isso. Viva, né? Viva o amor de Deus. Viva a palavra. Viva. E se precisar, você fala da palavra de Deus. Mas viva. Então seja o exemplo. Faça. Quer viver coisas diferentes? Quer ter resultados diferentes? Faça diferente, né? Albert Einstein já falava, querer resultados diferentes e fazer a mesma coisa é loucura. Isso é loucura. Então faça coisas diferentes. E aí você vai ter resultados diferentes. Ah, mas eu não tenho coragem. Ah, eu queria começar a dar a primeira mentoria. Ah, eu sou, sei lá, que profissão. Sei lá, vamos dar aí uma ideia. Manicure, costureira, sei lá. E aí, você quer dar a primeira mentoria, você quer ter uma aluna, você quer dar um curso para você começar a expandir. Mas se você começar a dar desculpa, você não vai conseguir. Mas se você começar a procurar soluções, você vai conseguir. Não, então eu pego uma e eu ensino, e nem que eu não cobre a primeira, mas eu já peguei o jeito. Opa, já vi as dúvidas dessa, já vi que isso aqui ela tem dúvida, você já pegou o jeitinho. Aí na segunda, você já pode cobrar um pouquinho, né? Você cobra um pouquinho. E aí depois quando você vê, você já tá com 5 alunas, com 10 alunas. E o livro, como ontem eu falei, né? Ele te possibilita, ele abre portas para você. Ele traz novos horizontes para a sua vida. Ele transforma a sua vida. Entende? É sobre isso. Boa noite, Valmir. Seja bem-vindo. Eu tô quase acabando a live. Então, gente, não deem desculpas. Não deem desculpas. Quando eu parei de dar desculpas, quando eu parei com a necessidade de aprovação, né? Quando eu comecei a cuidar da minha vida e parar de cuidar da vida dos outros, porque eu era muito boa nisso. Eu era muito boa de cuidar da vida dos outros, de dar opinião. Ixi, eu tinha solução para a vida de todo mundo, menos para minha. Entende? Ah, tá bom, Valmir, seja bem-vindo. Eu mandei para você o aviãozinho. Gente, o Valmir também trabalha com escrita de livros, viu? Sigam ele lá, que ele é uma bênção. Ele tá no QGR. Qual QGR que você tá? Em algum QGR internacional, né? Que eu sei que você mora em Portugal, né? Oi, Oziel, boa noite. Eu não vi você entrando, Oziel. Oh, meu Deus, boa noite. Então, quem não pegou do início a live, depois vocês assistam lá, 7 desculpas, mas eu vou deixar escrito. Gente, não deem desculpas. Façam loucura, façam doideira. Esquece o que os outros vão falar. Esquece o que os outros vão pensar, tá? Faz o que arder no seu coração. Faz o que arder no seu coração. Outro dia eu vi numa live o Joel, o Jota, não sei se vocês conhecem. Itália, está na Itália, né? Eu achei que era Portugal. Então, eu vi numa live o Joel Jota falando assim: tudo bem se você não está se alimentando direito para você alcançar o seu objetivo.
Tudo bem se você, né, tá um pouco acima do peso. Tudo bem se você não tá dormindo direito, né? Tudo bem se você só tá dormindo 4, 5 horas por noite. Tudo bem, ele falou. Mas que tenha um tempo determinado. E eu concordo com ele, né? Às vezes a gente tá nessa fase. A gente quer crescer, a gente quer avançar, né? A gente tá abrindo mão de muitas coisas, tá ali se esforçando, mas que tenha um tempo determinado. Por isso que a gente tem que colocar data, inclusive para o livro. Se você não colocar uma data, você não cumpre. Nos meus 2 livros eu coloquei data, e o meu terceiro também, agora que eu tô escrevendo, tem data. Senão você não cumpre. E de preferência, faz isso se tornar público. Porque é aí que você vai cumprir, senão você vai ficar com vergonha. E vergonha é orgulho, tá? Vou contar pra você. Se você tem vergonha, você é orgulhoso. Porque você não quer contar, expor ali a sua história pros outros. Com vergonha do que os outros vão pensar. Isso é orgulho. Então para de ser orgulhoso. Coloca lá uma data pra você escrever o seu livro. Isso mesmo, Valmir. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Gente, não tem desculpa. Eu comecei nessa área dos livros sem saber nada. Eu vou falar pra vocês, sem saber nada, gente. Sem saber nada. Amanhã começa a minha segunda mentoria. Minha primeira mentoria eu tive mais de 20 alunas. Alunos que tinha homens também, acho que só 2. Então não é desculpa. Você fala, ah, meu Deus, eu não sou capaz. Às vezes não é mesmo. Deixa eu te contar que às vezes você não é capaz. Mas quando você é fraco, Deus se torna forte em você. É aí que a força dele se mostra em você. E é isso muitas vezes que ele quer. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu não sou capaz. Mas o Senhor é. O Senhor na minha vida é. O teu brilho vai reluzir em mim. Entende, gente? Então eu vou repetir o que eu falei um pouquinho atrás para quem entrou depois. Tem um povo esperando o seu livro, esperando a sua forma de falar, a sua forma de escrever, esse talento seu aí ser multiplicado. E esse povo seu só entende a sua língua. Às vezes eles estão ouvindo ali, ó, imagina só, gente, eles estão ouvindo ali várias pessoas falando, mas eles não estão entendendo. Eles não estão conectando. Eles não estão na mesma vibração, na mesma energia, entende? Igual ali o rádio. Só que aí, quando vem você ali, na sua sintonia, sua rádio ali, ó, 90.1, eu ouvia 90.1 aqui no Brasil. Aí você tá ali e você falou ali daquela sua forma. Opa, conectei. Entendi. Ouvi. Meu Deus, clareou tudo. Deu para entender a importância do seu livro? Tem um povo esperando você abrir a sua boca, escrever o seu livro, a sua forma de falar, a sua forma de escrever, as suas vivências, as suas experiências boas e ruins. Por isso que eu falo, não precisa ficar se culpando. Né? Muitas vezes a gente não se perdoa, a gente fica, meu Deus, mas eu fiz isso errado. Meu Deus, eu ficava eu mesmo. Né? Muitas coisas que eu fiz na minha vida, eu me culpava. Eu falava, meu Deus, a culpa foi minha. Nossa, mas eu fui grossa. Nossa, mas eu não devia ter falado assim. Entende? Mas foi um aprendizado. Foi a minha história, foi o que eu vivi. Exato. Olha só, quem tem vergonha é orgulhoso. É isso aí, Polly. Pode anotar essa se você não sabia. Vergonha é orgulho. Timidez também. Porque aí a gente espera a necessidade de aprovação do outro. Entende? A gente fala, não vou falar assim, porque o que o outro vai pensar? Não, né? E você fica ali, dane-se o que o outro vai pensar. É o seu jeito, você é assim. Deus te fez assim. E se você não se manifesta como você é, né? Deus não se manifesta em você. Então você é assim, e você é perfeito como Deus te fez. E erros, gente, todo mundo tem. Pecado, todo mundo tem. E a gente tá aqui, ó, evoluindo, né? Nesse planeta Terra aqui, que é uma escola, buscando ser melhor, não é? A cada dia um pouquinho, né? Todo dia Deus nos dá uma nova chance. Quando a gente dorme, a gente morre ali, ó. Quando você dorme, você não escuta nada, você morreu. Mas quando você acorda no outro dia, você ressuscitou. Olha que coisa linda. Ressuscitou. O dia amanheceu.
E aí a palavra de Deus fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha, todo dia Deus renova as misericórdias dele para a nossa vida. Como que você vai se sentir culpado? Para com isso. Esquece o que você viveu, faz parte da sua história. Não são erros, são experiências que te fizeram chegar até aqui. Não são erros. A sua história é importante. Ah, mas eu roubei, mas eu matei, mas eu... Gente, o seu Newton me mandou um vídeo, coisa mais linda. Hein, seu Newton? Escreve aí, seu Newton, que eu nem lembro o nome da pessoa. Mas era uma história de um julgamento. Vou falar rapidinho aqui pra vocês, pra gente finalizar. Era um julgamento de um assassino que assassinou não sei quantas mulheres. E aí as mães, os pais dessas mulheres que foram assassinadas, todo mundo, você devia ir pro inferno, você devia morrer, você devia ter prisão perpétua. Aí veio um homem, uma barbona assim, já com a voz embargada, e ele fala, isso foi real, tá, gente? Nos Estados Unidos. Aí ele vem e ele fala, olha, eu podia falar tudo que essas pessoas aí falaram, algo assim, né? Fala no vídeo. Mas o que eu preciso fazer é expressar, né? Exercer o que Deus me ensinou, o que a palavra me ensinou. E eu te perdoo, em nome de Jesus. E enquanto as outras pessoas falavam, ele fazia cara de desdém, tipo, tô nem aí, sabe? Quando esse homem falou isso, o assassino começou a chorar, igual criança. Então, quem somos nós para julgar as pessoas? E às vezes a gente mata uma pessoa no pensamento. Não é verdade? Às vezes a gente mata uma pessoa no pensamento. Nossa, como eu queria que esse fulano morresse. Não é verdade? Então, tira a trave do teu olho para falar do teu irmão. Né? Atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Então todos nós temos pecados, temos erros. Então não olhe para isso, não foque nisso. Esses erros, que às vezes a gente diz erros, mas foram experiências que Deus permitiu você viver. Deus permitiu você viver. Nós temos o livre-arbítrio, mas eu acredito assim, eu, Flávia, tá? Minha opinião. Eu acredito que tudo que a gente vive, Deus permitiu a gente viver. Porque até para o diabo tocar na vida de Jó, ele teve que ir lá pedir permissão para Deus. Então Deus permitiu você viver. Porque faz parte da sua história. Faz parte. O meu divórcio faz parte da minha história. A quase falência da minha empresa que eu tinha, né, as dívidas que eu conto no meu primeiro livro, fizeram parte da minha história. Né? Fases de escassez que eu passei na minha vida, de só ter pensamentos ruins, de atrair coisas ruins para minha vida. Vitimismo faz muito isso. Quando a gente fica culpando o outro, nós somos responsáveis pela nossa vida. Tudo que acontece, tudo, você é responsável. Para de culpar o outro. Você é responsável. Eu não escrevi o livro ainda porque eu tô esperando receber um dinheiro do fulano, mas até hoje ele não me paga. Gente, para! Vai gerar esse dinheiro. Tem uma amiga minha que ela tá vendendo brigadeiro no semáforo. E ela fez um desafio de 45 dias. E ela tá vendendo de 25 a 30 caixinhas por dia a R$10 com 4 brigadeiros. Quem quer faz. Quem não quer dá desculpa, entendeu? Eu quero escrever meu livro. Tem um povo esperando. Eu vou escrever o meu livro, eu vou parar de dar desculpas, eu vou derramar ali a minha história. Você vai ser curado, você é o primeiro a ser curado quando você escreve o seu livro. Você é o primeiro a receber a cura, você é o primeiro a ser abençoado. Você é o primeiro a receber o favor de Deus. Você é o primeiro. E depois você vai abençoar vidas, e você vai abençoar o seu povo que está esperando você escrever a sua história. Eles só entendem a sua história, só a sua língua, só o seu linguajar. Tá bom? Valmir, obrigada. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Boa noite. Nossa, que lindo. Você mora Angola? Gente, olha, gente de todo o Brasil, obrigada, viu? De todo mundo, de todo o Brasil, de todos os cantos aí. Gente, obrigada por todos que estiveram aqui presentes.
Boa noite, Jéssica, minha cunhada linda. Obrigada, tá, Valmir? É Deus que nos usa, Ele faz como Ele quer, gente. Não é como a gente quer, é como Deus quer. Ele só quer que a gente abra a nossa boca. Não é por força e nem por violência, e sim pelo meu espírito. É isso que Deus quer. Só que a gente obedeça, né? Só que a gente faça o que tem que ser feito, sem dar desculpa. Sem dar desculpa. Tá? Amanhã, gente, deixa eu falar, minha aula aberta da minha segunda mentoria, tá? Mentoria Ouro. Eu ajudo você a extrair o ouro escondido. Amanhã a aula vai ser aberta, a primeira aula, mas eu vou abrir para todo mundo. Vocês todos estão convidados, convidem mais pessoas. Na minha bio tem um link para entrar no grupo que chama Método Ouro, tá bom? Vocês podem clicar lá, entrar, amanhã assistir a aula no Zoom. Quem não tem o Zoom, baixa o Zoom no celular ou no computador, tá? Todos estão convidados. Será um prazer receber vocês amanhã, tá? E eu vou fazer de todo o coração, cumprindo o que Deus colocou no meu coração, tá? Eu costumo dizer assim, se fosse a Flávia, tá, gente? Entendam o que eu vou falar, com todo o amor no coração. Se fosse a Flávia, ela ficaria quietinha, né? Não ia ficar aparecendo em redes sociais, ia estar ali dormindo, ia inventar dor de cabeça, não, de mentoria, gente, não ia não. Mas sabe o que é isso? Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero ouvir o meu Deus falar quando eu encontrar com Ele. Serva boa e fiel. Eu vou multiplicar o talento que Deus me deu. Eu estou multiplicando. A minha pergunta é essa para você. Eu vou finalizar com essa pergunta. Você está multiplicando o que o Senhor entregou nas suas mãos? Você está multiplicando o que o Senhor entregou nas suas mãos? Sim ou não? Se for sim, parabéns. Se for não, começa agora. Comece a escrever agora a primeira página do seu livro. Começa agora, tá? E se tiver dúvida, me chama no direct, que eu vou te ajudar. E entra amanhã pra aula, que vocês vão já ter um monte de insight, um monte de ideia. E beijão pra vocês, pra todo mundo. Quem assistiu a live, quem esteve presente. Gente, eu nem perguntei se vocês tinham dúvida. Me perdoa. Se tiverem dúvida, manda aí. Eu na vida, mesmo impulso, tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Pois é, mesma coisa. Porque se fosse pela gente, pela nossa carne, a gente ia ficar quietinha. A gente não ia inventar esses trem pra nossa cabeça, não. Não é verdade? Mas é pelo Senhor, é por obedecer. É por pessoas. É ser generoso. É ser generoso. Não é ser egoísta. É ser generoso. A palavra fala... Há maior felicidade em dar do que receber. O que você está dando? O que você tem dado? Entende? É sobre isso. Desse jeito. Tá bom, gente? Valeu, obrigada. Essa live vai ficar gravada. Ô, Amanda, seja bem-vinda, minha linda. Eu estou finalizando a live, tá? Mas vai ficar gravada, gente. Assistam aí. Tá bom? Um beijão. Para todos no coração, gratidão, fiquem com Deus, tá? Gratidão, gratidão.